vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Com essa breve introdução, iremos convidar o irmão Ayrton Martins, trabalhador do Centro Espírita Teresa de Jesus, localizado em Campinas, São José, para realizar sua palestra com o tema A Disciplina do Pensamento. Seja bem-vindo, irmão. Boa tarde a todos. Que essa paz, como disse o nosso irmão Antônio, estás nervoso, estás ansioso, porque a gente chega aqui e recebe essas emanações imensas, desde o primeiro dia, da primeira hora com a irmã Inara. E aí, claro que durante a semana nós viemos nos preparando, sabendo que quando chega a hora, parece que ainda não está preparado. Evidentemente que nós temos aí uma bagagem imensa, desde Inara até a nossa irmã que acabou de fazer chorar por conta que eu vi ali a história do meu neto. E a nossa irmã Zeni fala: os aposentados vão cuidar dos seus netos. Pois então, eu adoro aquela criança. E ele, eu vou para lá, vou para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não dá um descanso para o vô. E o vô não cansa. Ele diz: não, o vô não pode cansar. E aí realmente parece que a gente não cansa. Enfim, vamos entrar logo no assunto, porque nós temos aqui um campeão. Ele cuida muito bem, o trabalho é grandioso. Essa experiência que nós estamos passando aqui é muito confortante para os nossos corações e certamente vai ficar marcado para sei lá quanto tempo. Nós tiramos essa ideia desse livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis. A primeira edição desse livro é de 1919. Como que ainda temos algo a aprender de alguma coisa lá de tanto tempo, tão esclarecedor e tão reconfortante? Aí nós vimos ali na apresentação do Chico que ele começou na escola em 1919. São coincidências, claro, mas nós escutamos todas as prerrogativas das obras básicas da doutrina espírita, e nós sabemos e já escutamos várias vezes em alguma palestra, alguma exposição doutrinária, que nós temos em nós a essência divina, aquela centelha divina que é para nós desenvolvermos. Nós escutamos também lá no início, quando nós começamos na doutrina espírita, talvez junto com a dona Zeni, que nós somos novos na doutrina, que nós podemos progredir, mas que nós também podemos estacionar. Escutamos hoje até aqui. Porém, se nós entendermos essa centelha divina, Deus não ia distribuir a cada um de nós uma centelha dele, de luz, para nós ficar sentados esperando. Como falou o irmão Carlos, vamos andar. Quando Jesus curava, ele perguntava: quer ser curado? Porque precisava ter a vontade de quem queria ser curado. Então nós temos ainda em nós, na nossa consciência, implantado todas as leis divinas.
que estão lá no Livro dos Espíritos. Quem quiser conhecer uma por uma, vamos estudar. Grupos de estudos está por aí, bastante grupos de estudos, online, como quiser. E o Livro dos Espíritos está aí para quem quiser, não é segredo nenhum, não está fechado numa chave, nós podemos ter emprestado em algum lugar e assim por diante. Mas nós escolhemos, para começar sobre a disciplina do pensamento, falar sobre a lei de liberdade, que é uma lei divina. E a lei de liberdade, no Livro dos Espíritos, a gente percebe que ela é a mais extensa de todas, lá dentro. E ela foi didaticamente subdividida por Allan Kardec e os espíritos superiores que o assistiam, em liberdade natural, de pensar, de consciência e o próprio livre-arbítrio. A livre escolha. Eu posso ser isso ou posso ser aquilo. Eu só não posso querer ser uma coisa e querer que o outro seja também. Então, por isso é livre para mim, é livre para o outro. A minha liberdade liberdade natural vai até onde começa a do outro. Mas então, sobre a liberdade de pensar, o nosso livre pensamento, demonstra aí um dos predicados que nos caracterizam como criaturas divinas, como criaturas, como filhos diletos de Deus, porque a liberdade de pensar está para cada um do modo particular. Porém, vocês sempre falam isso aí. A doutrina espírita é esclarecedora, mas nós queríamos um modelo, nós queríamos uma fórmula mágica, mais ou menos isso, para que a gente seguisse. Pois bem, a fórmula é o Evangelho, já está aí. Ninguém pode mais inventar, porque já está aí o Evangelho que esclarece, que nos dá toda a luz. Então, mas porém, como eu ia dizendo, a possibilidade de agir com certa liberdade, bem como a de pensar livremente, também nos traz todas aquelas responsabilidades que foram mencionadas hoje durante o dia. Não é? Como disse Paulo de Tarso, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas tudo convém? Eu que tenho que analisar o que não convém, para o meu bem. Eu sendo do bem, como nós queremos que isso seja, a irmã falou que nós estamos mais próximos do começo do que do fim. Então nós temos que ser do bem mais tempo. Lá fora, como foi mencionado aqui, nós somos dentro da casa espírita todos sorrisos, não é? E lá fora, que é mais importante? Lá fora com todas as pessoas, pois é, mas não tem pois é. Tem que ser melhor ainda do que aqui. Sorriso, bom dia. Por que a gente não dá bom dia? Eu falo que eu caminho muito porque eu não tenho condução, então tudo eu vou a pé. Bom dia, a pessoa responde. Bom dia, a pessoa não responde. Eu vou contando, 1 a 1. No fim do dia dá uns 5 a 2, uma coisa assim. Ou seja, tem mais gente respondendo. Porque a gente está inquirindo, está fazendo essa parte. Então, dá bom dia, assim por diante. Na questão 834 do livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade explica que a criatura é responsável pelos seus pensamentos diante de Deus. Ainda bem que é diante de Deus, ou não é? Já pensou se nós estivéssemos agora aqui, cada um com aqueles balãozinhos dos nossos pensamentos? Cada um vendo o pensamento do outro? Às vezes a gente até fala, né? Eu sei o que estás pensando. Não sabe? Então, diante de Deus, porque somente Ele, conhecendo o que se passa no íntimo de cada um de nós, pode nos condenar ou nos absolver segundo a sua justiça. Ora, Deus não condena. Então, como entender
o que ele pode absorver, o que ele pode... Como entender isso? Nós temos a nossa consciência, não é? O tribunal divino, que será composto quando nós desencarnarmos, é a nossa consciência. Não haverá ninguém apontando para nós. Quem quiser ver um exemplo, né, tem um filme chamado A Cabana. De todas as passagens do filme, uma hora ele entra numa caverna, encontra lá a beleza da Alice Braga. O que ela era? Quem é você? Ele perguntou. Eu sou a sua consciência. Senta aqui. E aí começou a julgar, o julgamento. Ele julgando a ele próprio. Então é um exemplo. Então a nossa consciência é que vai nos julgar. Segundo aquele livrinho que deve ter nas casas, precisa ter, do Oswaldo Mello, inclusive, que é Epístolas aos Espíritas, ele diz assim: a nossa consciência não é coisa criada à parte. A nossa consciência é o estado de ser do próprio Espírito. Não são duas coisas. Então, muitas vezes, nós falamos assim: desculpa, eu fiz sem pensar. Isso não existe. Por quê? Porque o Espírito pensa, reflete e age. O que a gente não faz muitas vezes é refletir, porque está indignado, porque quer externar seu ódio, sua raiva, sua ignorância, vamos dizer assim, no perdão da palavra. Não reflete e magoa as pessoas, solta palavras que não queria soltar, daí pede desculpa. Se eu refletir todo o pensamento, nós não vamos precisar mais pedir desculpa, porque a gente não vai agir do modo errado. Mas às vezes estamos no mundo de provas e expiações, mas o mundo de regeneração está bem aí próximo. A irmã citou muito bem, nós podemos estar aqui e ali, aqui e ali. Há momentos de felicidade, como que não? Esse dia não é um momento de felicidade? Grandioso demais. Principalmente nós, né, dona Zina, que estamos há menos tempo no movimento, que a gente conhece, o que as pessoas falam, que a gente escuta, reflete e leva para casa. Leva para aquele que precisa, de uma palavra, de um bom dia. Certa vez, eu sempre passava, quando eu tinha empresa, passava lá na Ilha Silveira, uma sinaleira. E tinha um senhor que vinha sempre pedir um trocadinho. Muito bem. Eu abria, simpático. Já dava para ver que ele precisava, perna enfaixada, aquela coisa. Às vezes não estava enfaixada, você via o que era. Aí dava lá um troquinho, sei lá quanto. E teve um dia que eu não tinha nada, nenhuma coisinha. Abri o vidro. Meu amigo, como é que vai? Hoje eu não tenho nada para ti. Ele debruçou na janela do carro. Tem sim. Tem amor no coração. Imagina quanta resposta eu ganhei dali. Claro que eu não comprei isso, porque eu dou aula porque era o que tinha para fazer. Mas ele ganhou muito mais, nós dois ganhamos muito mais, no momento que eu disse que eu não tinha. E ele veio com aquele agradecimento simpático. De vez em quando eu passo por lá e ainda abana a mão, né? E ele nos agradece e nós temos que agradecer, ou seja, nós temos que estar refletindo. Segundo Leon Denis, o pensamento é o criador de tudo. Ele é o dono das atitudes. Então nós pensamos o que vamos fazer. Muitas vezes, como já falei, é muito rápido a ação. E aí a gente reflete pouco. Precisa refletir mais e dar um tempo mais. Tem que fazer o que Chico fazia, né?
enche a boca de água e fica quieto. O pensamento, ele não atua em redor de nós, influenciando as pessoas para o bem ou para o mal. Não é o nosso pensamento que vai influenciar as pessoas. Ele atua em nós. Gera nossas palavras, gera as nossas ações, construindo o hoje. O que nós estamos construindo hoje, na cidade de Antônio Carlos, dizia a nossa irmã Selma Cel, não sei se alguém a conheceu, era uma trabalhadora incansável. Ayrton, se as pessoas soubessem a luz que reflete do lar, que faz o evangelho, uma vez por semana, não importa, que essa luz segue os nossos pensamentos aonde a gente quer que vá. Se as pessoas vissem a luz, eu ficar espantado, porque ela era uma ótima vidente e ela confidenciou isso. Hoje ela faz parte da equipe de lá. Evidentemente, numa hora dessa, ou está nos assistindo ou está assistindo outras casas, né? Então, ele não atua para os outros, ele atua a nós. O pensamento visa a chama interior vivificante ou obscurecida, depende do grau. É a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Não vamos nos assustar com o rebaixamento, porque a gente pode estacionar, vamos fazer de conta, né? Porque não precisa doer. Nós já temos algumas coisas que doem, que a gente vê, que a gente acompanha, mas nós precisamos. O que nós podemos fazer, por exemplo, para as guerras citadas pelo nosso irmão? Preces. Não é simples. Preces para aqueles que estão lutando a favor ou contra, a gente não sabe quem é que está certo, e nem importa nesse momento. Nós temos que fazer prece para todos, para todo mundo, né? Então é a causa inicial da nossa elevação. Ela prepara todas as descobertas da ciência, pensamento, todas as maravilhas da arte, como essas que foram apresentadas aqui, por exemplo, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Nós ainda estamos num país de sofredores. E de quem é a culpa? Nossa. De cada um de nós, como citou a irmã muito bem, talvez esteja entre nós um anjo, algum redentor, encarnado até, porque a gente não sabe. Eu tenho certeza que entre nós, eu tenho certeza, por sentimento, por ter informações, por ler, por estudar, que nós temos entre nós regenerados. Chico. Você se cita o Chico, porque eu cito, o Chico é da sua doutrina. Madre Teresa de Calcutá. Papa João, não lembro lá, 22, 23, todos estão aí. Então entre nós tem outros, talvez lá na sua casa, aquele netinho, talvez lá na outra casa lá o seu sobrinho, porque ele está entendendo, ele dá, muitas vezes, nós somos surpreendidos pelos que eles dizem, por conta do quê? Porque eles são espíritos mais velhos do que nós, ou não? É a lei da reencarnação. Se eles chegaram agora e nós já estávamos aqui, nós podemos ter, isso não é uma regra evidentemente, nós podemos ter menos encarnações do que eles. Então, ele tem mais bagagem, né? As vibrações dos nossos pensamentos sempre é o começo de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme,
tendo pensamentos melhores a todos os momentos, vão expulsar do nosso invólucro, o perispírito, os elementos que não podem vibrar com essa harmonia. Então nós temos sim vontade de criticar. Nós sabemos criticar facilmente, não é? A gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende é criticar. E é fácil, porque a gente olha o defeito do outro, né? Então nós podemos também ser bons, vibrar na bondade também, ver a virtude nas pessoas. Todas as pessoas, todas, tire do seu pensamento aquela que você pensou agora, não, e aquele não tem virtude, todas têm, porque nós não enxergamos por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não é? Porque aquele não pode ter virtude, aquela pessoa, dá nomes até. Então, o que nós temos que fazer? Um exercício, meditarmos em assuntos elevados. O que são pensamentos elevados? Às vezes a gente fala, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. A gente pensa para cima. Mas Ele está aqui. Ele está bem próximo. Não precisa ir tão longe. Ele está bem próximo de nós. Aquela centelha, vamos lembrar dessa luz que está entre nós. Na quinta-feira, minha esposa fez uma palestra lá no Maria de Nazaré. Ela contou uma historinha que eu vou contar aqui para nós entendermos um pouco. É mais comprida, mas como o nosso amigo ali está ligado, as estrelas se reuniram. As estrelas de todas as cores se reuniram e pediram a Deus para vir à terra iluminar o coração dos homens. Todas as cores, amarela, branca, azul, preta, branca, enfim, todas as cores que se conhecem. E vieram e Deus autorizou. E elas instalaram na terra e no coração dos homens. Dado o momento, elas voltaram para próximo de Deus, porque não conseguiram o seu intento. Elas pensaram, os homens não têm correção, nós temos que voltar. E voltaram todos. E Deus percebeu. O que aconteceu? Que vocês voltaram e não ficaram no coração dos homens. Por causa disso, colocaram todos os defeitos, E Deus disse assim, mas eu percebo que está faltando alguém. Quem ficou por lá? A estrela verde, a esperança. É a esperança que está nos nossos corações, até hoje. Porque nós sabemos que nós vamos ser deuses, anjos. Mas e por que a gente não dá o passo? Vocês querem ser curados? Dar o passo. Eu quero. Então, vamos em frente. Então nós temos que meditar na sabedoria, no dever, no sacrifício. Quando nós pensamos em vir aqui, a gente pensou até um pouco de sacrifício. Mas como a gente está aqui esse momento todo, a gente vê que é muito gratificante. Outros sacrifícios, aquilo que o grupo faz, de construir um ambiente para atender as pessoas necessitadas, aqueles aflitos, que querem uma palavra de consolo, de carinho, atendimento fraterno que existe nas casas. As pessoas vão para o atendimento fraterno para quê? Para receber a doutrina toda em 10 minutos? Não, é para elas desabafarem, dizerem qual é a sua dor. Então, o que acontece quando nós vibramos nessa elevação? E precisamos entender, inclusive, que a prece improvisada
Vale mais. Uma prece improvisada ardente é um impulso da alma, nos conduz a uma potência infinita. Por quê? Porque tem mais virtude. Se eu falo com Deus, eu pergunto para o meu neto: tens rezado à noite quando tu vai dormir? À noite e de manhã, vou. E o que tu fala? Qual é a prece que tu diz? Obrigado, Jesus, por eu ir dormir, por eu ter uma cama. E deu. Tá bom, vô? Tá ótimo. E de manhã? Obrigado pela luz. Obrigado pelo ar que eu respiro. Da onde que ele tira? Claro que a mãe ajuda, a avó ajuda, o vô de vez em quando conversa com ele. Ele participa do Evangelho desde 7 anos de idade. Eu descobri que ele lia muito mal, né? E eu lembrei que a irmã falou da missa que era em latim. Eu com 7 anos poderia entrar na escola, e com 7 poderia ser coroinha. Ah lá, seria o padre da família. Não deu muito certo, porque o meu pai com 12 anos me deu um violão, e quando era para mim ir para o seminário, o Ayrton já estava numa banda de rock. Pois é, mas sempre dentro da igreja, sempre ajudando. Uma vez eu tinha um sonho de colocar essa banda na frente da igreja, que eu via aquela calçada, aquela patamar ali como um palco. E aí o padre pediu para nós levar a banda para tocar na missa. Claro, vamos lá acompanhar o coral, né? Mas eu vou pedir uma coisa para o senhor. Nós queríamos arrastar a banda aqui para frente. Depois da missa, nós vamos tocar aqui para a turma dançar. Não deu outra, pode botar. Daí para frente, claro que a gente só fez essa vez, mas as missas a gente levava a banda lá. Então, mas se não ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme. 2024, aprendendo tanta coisa, nós ainda sentimos ciúme, ódio. Por conta de quê? Porque nós vamos adquirindo uma bagagem pesada. O ciúme, muitas vezes o outro nem sabe que é ciumado. A inveja, o outro nem sabe que é invejado. Só dói em quem sente. Isso vai criando imagens que se sucedem, vão acumulando no corpo fluídico e nos cobre de trevas e obscuridade, e de dores no corpo. Eu não comi nada diferente, mas estou com dor no estômago. A hora que vai comer, agradece. Olha para a comida como uma luz que vai adentrar no corpo. Ou seja, nós podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra. Somos o que pensamos. Já escutamos isso, né, dona Zeni? Com a opção de nós pensarmos com força, vontade e persistência. Vontade, o que é? Vontade de querer, o que é? Fé. Está lá no Evangelho. Fé é a vontade de querer. Muitas vezes nós dissemos e sentimos, né, que nós temos muita fé. Daí vem aquele probleminha básico, né? Da semana, do mês. E a gente já começa a xingar Deus e todo mundo. Primeiro todo mundo, depois Deus. E por último. Porque não tem mais o que xingar. Isso se chama fé vacilante. Eu tenho fé. Até quando? Até que quando tem a dor? Tem que ser daí que tem que ter. Aí é que tem que demonstrar que realmente tem fé. Na dor. A vontade de querer, porque aquilo passa. Mas Chico falava, isso também passa. Tudo passa.
Nós somos o que pensamos com a opção de pensar. É o combatente incessante da paixão e do dever. Nós temos paixões por coisas que vai sumir amanhã. Não é? Tem pessoas com depressão por conta de ter muito dinheiro. Então, o que é que faz essa felicidade? O amor, a compreensão, o bem-estar, a benevolência, como foi colocado aqui, dos espíritos mais elevados. Ser benevolente. Ou seja, primeiro de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos e daí discipliná-los. Porque dizem, não sei quem fez essa conta, que nós produzimos de 60 a 95 mil pensamentos por dia. Quantos que presta? Quantos que serve? Então nós vamos ter que diminuir essa quantidade, nós trazer para cá. É necessário, inclusive, nós escolher as nossas leituras, as nossas redes sociais, que nós compartilhamos coisas que a gente nem vê direito. A minha rede social são preces, são mensagens. A minha. Por que eu vou compartilhar? Em outubro vai aparecer um vídeo aí que deu o que falar. Compartilharam no nosso grupo. Fulano, que dia 31 de outubro tudo ia ser diferente. De Bezerra de Menezes. Olha só. As pessoas usam o nome dos espíritos de escola para espalhar as coisas ruins. Por quê? Porque quanto mais roda nas redes sociais, mais o fulano ganha dinheiro. Vamos trabalhar. Trabalhar pela causa de Deus, pela causa de Jesus. Então escolher. Em geral a gente lê muito e medita pouco. Conhece muito e vivencia pouco, irmão? Vivenciar aquilo que nós aprendemos agora, nesse momento. Não há progresso possível sem observação de nós mesmos. A verdadeira felicidade está na proporção do nosso esquecimento próprio, a abnegação. Além de ser caridosos, além de ser virtuosos, nós temos que ser abnegados. Isso que a gente está fazendo hoje. Nós deixamos de ir a algum lugar, por exemplo, escolhemos para vir aqui. Que bom! Tenho certeza que todo mundo está dizendo assim: que bom que eu mudei. Que grandioso que é essa doutrina, que precisa estar no coração. Meu cunhado, que eu encontrei há algum tempo, que eu não sabia que eu tinha uma irmã, filha do pai, que eu já adotei, porque é a minha irmã, evidente, todos somos irmãos. Imagina que é a filha do meu pai. O único da família que adotou, o Ayrton. Porque o Ayrton saiu da igreja católica e foi para a doutrina espírita. Credo! Pois é, aquela coragem. Teve um irmão que passou por isso também. Quantos de nós porque nós queremos esclarecimentos? Esse padre que autorizou a colocar essa banda lá na frente da igreja, certa vez eu perguntei para ele: Padre, Adão e Eva, primeiro homem, primeira mulher, Caim e Abel, os dois filhos. Caim matou Abel. E Caim subiu aos montes, está lá, eu li, era o que eu lia muito desde pequeno, então aprendi a ler, evidente, né? Subiu aos montes e pediu para Deus que o fulminasse, e Deus disse: não, vá e constitui família. Com quem, padre? São mistérios de Deus, meu filho, por bem. E aí nós vamos procurar as explicações dos mistérios de Deus e achamos da doutrina espírita. Não estou aqui dizendo que a igreja católica tem isso, que não.
Nós adotamos todas as crenças, todos os momentos. Eu sou amigo de evangélicos, a gente discute na boa, joga futebol junto e depois fica lá discutindo. E ele que me falou que a página que a mão direita não sabe o que a sua mão esquerda faça, eles rasgam. Ele é pastor, ele disse que a gente rasga, porque aquilo não pode saber. Muito bem, nós já estamos com o nosso tempo esgotado, e nós temos essa liberdade de pensar, que nós possamos utilizar de maneira elevada essa bênção que foi dada por Deus para nós, da minha rede social. Reformule seus pensamentos, muda o que te aflige, invista no que te move à felicidade. Aquilo que a irmã falou, nós vamos por aqui, vamos por ali, vamos na felicidade, voltamos para a dor. Luta pelo que te faz feliz, desligue os maus pensamentos e se ligue na motivação. Ouça mais, reclame menos, respira fundo, escute os sinais de Deus. Irmãos, irmãs, que dia grandioso, que a paz esteja com todos. Obrigado pelo convite, parabéns pela organização, parabéns pela ideia. Vou parar, senão eu choro. Um abração. Sempre tão gentilmente aceitar os nossos convites da nossa casa. Muito obrigada.